A paz, Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos estudar hoje a lição 6, o Salvador. E do que o Senhor veio nos salvar, né? O que aconteceu para que Deus enviasse Jesus como nosso Salvador? O que estava acontecendo aqui na Terra? A Terra estava cheia do pecado. E o que é o pecado? Pecado é errar, é transgredir os padrões de Deus, errar o alvo. Né? E por que errar o alvo? Porque Deus ele deixou um caminho para a gente seguir. Só que o homem fez o que? Ele se desviou. A gente tinha um alvo. E aí a flecha, né, foi por outro caminho. Então nós também fomos para outro caminho. Por isso que nós falamos que pecar é errar o alvo. E a classificação do pecado, né? Tem pessoas que querem classificar o pecado como leve, moderados e graves, pequeno, médio ou grande. Mas não existe essa classificação. Pecado é pecado. Tem até uma música das crianças que fala assim: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Mas isso é só para as crianças entenderem. Mas não existe pecadinho, pecadão ou pecado. O que existe de diferença é as consequências desse pecado. Você contar uma mentirinha pequena, a consequência dele provavelmente vai ser pequena. Mas se uma pessoa que mata, que rouba, o que vai acontecer? A consequência pode ser muito maior. Ela pode ir presa, ficar encarcerada, responder processo. Então, as consequências, sim, são diferenciadas. Mas pecado é pecado. E onde teve origem o pecado? Muitas pessoas pensam que o primeiro pecado ocorreu ali com Adão e Eva. Esse foi o primeiro pecado do ser humano. Mas antes disso, aconteceu um pecado com um anjo, um querubim, lá no céu. E como que era este anjo? Ele era um anjo ungido, que ele foi estabelecido por Deus, ele ficava ali onde o Senhor estava, nosso Senhor Deus no céu. Ele era perfeito em formosura, ele era cheio de sabedoria. Quem fala isso é na Bíblia, que está escrito lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. E ele estava ali no Senhor, onde o Senhor ficava. E no coração dele se encheu de inveja, se encheu-se de vontade de ter o trono dele acima do trono de Deus. Ele queria que Deus ficasse aqui e ele acima. Ele queria ser maior do que Deus. E isso não é possível. Deus não se agradou disso. Só que esse anjo, ele era um anjo que tinha uma boa conversa, uma boa lábia. E o que aconteceu? Ele conseguiu enganar também muitos outros anjos. E outros seguiram ele. Então, uma parte dos anjos ficou do lado de Deus e outros anjos ficaram com esse querubim. E o que aconteceu com esse querubim? Ele e os seus anjos, esses que começaram a seguir, que queriam colocar o trono acima do trono de Deus, eles foram expulsos do céu. Eles foram expulsos. E hoje ele está aqui ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele está aqui querendo tirar mais pessoas da presença de Deus. Ele não quer. O que o nosso inimigo ele busca a todo momento? Nos tirar da presença de Deus. Nos tirar a possibilidade de nós irmos aos céus. Sabe, de quando nós morrermos, termos a vida eterna, de viver com Jesus. É esse o trabalho dele. A todo momento é nos afastar da presença de Deus. O primeiro pecado do homem, aí sim. Então teve o primeiro pecado que aconteceu lá no céu. E aí o primeiro pecado do homem foi com Adão e Eva. E como que começou esse pecado, Na verdade, Deus, conversando com Adão, deu uma ordem, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 16 ao 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus passou isso para Adão, e Adão também conversou com Eva. Só que aí teve um momento que a serpente apareceu e estava lá conversando com Eva. E a serpente disse assim: E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nele tocareis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso está lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 5. E aqui a gente começa a ver o quê? Umas diferenças. A serpente ela começa a distorcer a palavra de Deus.
né? Porque ela fala assim, olha, não comereis de toda a árvore do jardim? Já começa, né, puxando o papo com Eva. Aí a Eva, ela começa a falar que ela não pode comer, né, daquele que está no meio do jardim, e fala que também não pode tocar. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não poderia comer. Aí ela pega, a serpente fala para ela, mas certamente você não vai morrer. E Deus falou o quê? Que certamente morreria. Então a serpente fala, não, olha Eva, pode comer. Você não, olha, com certeza você não vai morrer. Deus está falando isso porque se você comer, vai abrir os seus olhos, você vai saber, vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E aí o que aconteceu? A Eva olhou para o fruto, viu que era vistoso, que era bonito, desejou comer, comeu e aí deu para Adão. E aí teve o primeiro pecado, né? O pecado da desobediência, porque Deus falou que não era para comer aquela árvore. E ele acabou comendo, tanto Adão como a Eva. Então a gente observa que a serpente vai sempre de um jeitinho. O inimigo de nossas almas, ele não escancara de uma vez todo o pecado, ele vai com jeitinho, querendo nos desviar do caminho, falando que isso não faz mal, não, imagina, isso não tem problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque por causa dessa desobediência, a humanidade inteira, né, ficou com este pecado. E qual foram as consequências desse pecado? A culpa. Porque assim que eles comeram, o que aconteceu? Realmente abriu os olhos deles. Eles não seriam como Deus, como a serpente falou, mas os olhos abriram. E eles viram que eles estavam nus, eles sentiram culpa, né, porque eles desobedeceram. Então, quando a gente faz uma coisa errada, e aí a gente cai na real, o que acontece? Vem a culpa. Então, eles ficaram sentindo culpado. Quando Deus procurou, eles estavam se escondendo. Então, toda vez que a gente erra, que a gente peca, a gente se sente o quê? Culpado. Também tem o que? O julgamento. Né? Deus, ele pegou, fez o julgamento com todos os envolvidos. Né? Disse a Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A Eva multiplicou as dores de parto. E a serpente andaria sobre o seu próprio ventre, quer dizer, rastejaria. E o Senhor também falou lá em Gênesis 3,15, eu não coloquei aqui, mas porque eu quero falar com vocês também, é que o Senhor falou assim, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da semente da serpente. E esse que nasceu da mulher é quem? É Jesus. E é Jesus que feriu a cabeça da serpente nos dando vida, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente dessa aula. Está lá em Gênesis 3,15. E aí vem um dos piores consequências do pecado, que foi o que? A morte. A Bíblia fala lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. E aí com este pecado de Adão e Eva, a morte entrou, porque o homem não ia morrer fisicamente, não ia morrer espiritualmente. Mas aí com esse pecado o homem passou a morrer, passou a envelhecer, né? Nós morremos e tem aqui essa separação, começou a se afastar cada vez mais, porque Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus. Eles estavam ali, Deus conversava com eles. Mas por conta disso, da culpa, do pecado, eles foram se desviando. Por isso que a gente fala errando, errar o alvo, né? Saindo do caminho. E existem 3 tipos de morte. Né? A morte física, que é a morte desse corpo aqui. A morte espiritual é quando você já não está mais ali com o Senhor. As pessoas já estão dormentes mesmo, já nem não reconhece o poderio de Deus, não reconhece a Jesus. E a morte eterna é quando tiver o julgamento, você vai ser condenado ou condenado à morte eterna ou à vida eterna. Né? Então, quem estiver com o Senhor Jesus terá vida eterna. E quem não estiver com o Senhor Jesus, infelizmente, terá morte eterna, que vai ser um momento de muito sofrimento, um sofrimento eterno. E como se aproximar de Deus? Tem muitas pessoas que elas fazem diversas coisas para se aproximar, né? Para obter o perdão de Deus. Elas acham que fazendo essas coisas, ela vai ser perdoada e vai ter aproximação. Por exemplo, boas obras. Fazer boas obras é importante, é necessário. Deus se agrada de quem faz boas obras. Mas antes de você fazer essas boas obras, você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa ter fé em Jesus, como Ele sendo o seu Salvador. Aí sim você vai praticar as boas obras, porque você vai fazer as boas obras e vai dar honra e glória a quem merece, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, não estou dizendo, olha, quem faz boas obras não pode, não é isso que estou dizendo. Deve fazer boas obras, tem que fazer, mas em primeiro lugar, reconhecer Jesus. Né? E aí você vai ter o perdão dele e você vai estar próximo dele. Autossantidade e sacrifício. Tem pessoas que acham que para ela ser santa, ela tem que se isolar de todo mundo.
Tem algumas religiões ou culturas que falam, olha, você tem que comer só frutas, só legumes e tal, não pode comer carne, isso e aquilo outro. Não estou falando de vegetariano não, né? Estou falando de outras coisas, de religião, de cultura mesmo. No sentido de que para você se aproximar de Deus, você precisa disso. Tem outros que vivem só de água, sabe? Fazem jejuns prolongados, ficam assim dias sem comer. Não é isso que vai te aproximar de Deus, né? Que você vai obter o perdão dos seus pecados. Tem outros que machucam o próprio corpo, acha que se autoflagelando. Lembra quando a gente falou lá da aula de Elias e do povo lá de Baal, os adoradores de Baal, que eles se sacrificavam? Pois não é isso que vai salvar, não é mesmo. E tem pessoas também que fazem sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, que matam uma pessoa para oferecer isso, menos ainda. Deus não se agrada disso. Isso não vai te aproximar de Deus, né? Religiosidade também. Tem pessoas que acham que ela indo ao culto, que ela participando de todas as atividades da igreja, que ela lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todo ano, que ela vai ser salva por isso. E não é isso que nos salva, não é isso que vai fazer. Isso é bom? É ótimo. Ir aos cultos é importante? É. Participar das atividades da igreja é importante? Também é. Ler a palavra de Deus? Mais ainda, é muito importante. Só que antes de você fazer isso, você tem que pedir perdão ao Senhor, você tem que fazer de coração as coisas para o Senhor. Porque tem gente que faz, para quê? Pensando que é para aparecer para o homem, para dizer que ela é, tá vendo como eu sou, eu participo. Isso não faz sentido nenhum para Deus. Então o que o Senhor quer? Ele quer que você pratique boas obras, mas que antes você reconheça que o que você tem, o que você faz para o próximo, vem dele. Ele quer o quê? Sacrifício de louvor e de adoração. E ele não quer religiosidade. Ele quer que você faça as coisas assim de coração, com amor. Amém? E a única forma de você ser perdoado e você se aproximar de Deus é você reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, todas essas coisas são importantes, todas essas coisas completam. Mas a principal, a mais importante, aquela que realmente vai te salvar, é você reconhecer a Jesus, né? Aí você reconhece que você é um pecador, você confessa o seu pecado, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e seja fiel a Ele até o fim, que aí um dia você vai estar com Ele na glória. O sacrifício de Jesus, né? E para tudo isso, como que Jesus fez? Jesus largou toda a glória dele, todo o esplendor dele lá do céu, que era tudo perfeito. Ele veio, deixou tudo, ele veio ao mundo como ser humano, mas ele não pecou. A diferença de Jesus quando ele estava aqui na terra como ser humano, de nós, é que nós somos pecadores e ele não, ele nunca pecou. Mas foi de corpo, de osso, carne, músculo, igualzinho a gente. Sentiu fome, sentiu sono, sentiu cansaço, tudo isso ele sentiu, mas ele não pecou. E ele foi lá para a cruz, ele foi crucificado, sendo inocente, levando todos os nossos pecados, levando todas as nossas enfermidades. Ele levou tudo. Eu fico imaginando o sofrimento que Jesus estava ali, levando todo esse pecado, o peso que não estava sobre ele. Mas ele venceu a morte e ele ressuscitou. E por isso nós somos salvos em Cristo Jesus, né? E do que Jesus realmente nos livrou? Ele nos livrou do domínio do pecado e da morte eterna. Aí você pode falar, mas Renata, a gente ainda peca. Realmente, nós ainda pecamos. Só que o crente, aquele que aceita Jesus e deixa Jesus morar no coração dele, ele vai sempre buscar ser santo. Ele vai sempre buscar se desviar do mal. Ele vai tentar acertar o alvo que é Jesus ali, o caminho que Jesus estabeleceu para a gente. Então essa pessoa ela vai sempre buscar, é o que nós estamos fazendo. Nós tentamos. Lógico que nós às vezes falhamos, erramos porque somos humanos, mas ele nos livrou do domínio do pecado. Nós temos a condição hoje de falar, não, eu não quero fazer isso porque Cristo vive em mim, não quero fazer o errado, não quero usar droga, não quero beber, não quero falar palavrão, não quero fazer essas coisas, porque Jesus nos salvou. E também nos livrou do quê? Da morte eterna. Hoje, quem aceita Jesus, reconhece e tenta viver de acordo com a palavra dele, o que acontece? Quando morrer, vai ter o que? Vida eterna. Vai estar com ele. O dia que acabar tudo, que o Senhor vir buscar a igreja e tudo mais, os mortos ressuscitarão, quem estiver vivo vai ser arrebatado, estarão com Cristo para sempre. E nós merecíamos ser salvos? Claro que não. Nós éramos os pecadores, somos pecadores, mas
Deus, pela graça, pela misericórdia dele, nós somos salvos. Pelo amor dele, por nós que somos semelhança dele, ele, por amor, ele nos salvou, enviou Jesus. E Jesus também, por amor, aceitou vir aqui para nos salvar. Amém, adolescente? Então guarde isso. Quer fazer boa obra? Quer ler a Bíblia? Quer participar das coisas da igreja? Faça tudo isso. Mas primeiro, ame ao Senhor Jesus. Reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta 1. O que é pecado e como surgiu? 2. Quais as consequências do pecado? 3. Quais os 3 tipos de morte? 4. Do que Jesus nos salvou? 5. O que realmente nos aproxima de Deus? Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe. Uma boa semana, adolescente. Fiquem com Deus.